Bom dia, família! Bem-vindos ao programa Amanhecer da Alma. Este aqui vos fala André Mariano, poeta, a seu serviço e à disposição, sempre em prol, né, do bem maior e mais elevado. Gente, hoje eu coloquei no texto, seja muito bem-vindo, tá? Deixe seu like, compartilhe já desde o princípio do vídeo, já deixa aquela curtidinha bacana que faz o vídeo aumentar a proporção, né, entregar para mais pessoas, né? Isso é muito importante para a continuidade do nosso trabalho aqui e também para o reconhecimento do que está sendo doado, servido e posto à mesa de vocês aí, né? Como uma refeição sagrada, né? Nem só de pão vive o homem também do pão do conhecimento, da sabedoria, da fé, né? Da iluminação. Então, hoje, muito feliz, porque temos mais um patrocinador aqui, né? Que é a Lenita. A Lenita, ela trabalha com cabelos, né, cabeleireira ali, com toda a linha, né, que abarca esse reino, né. Eu fui desfavorecido por esse setor na minha vida. Tem agora a minha placa de energia solar em dias frios nublados, eu cubro, né. Deixa tranquilinho aqui que não vai captar muito sol mesmo, né. Mas a Lenita Cabelos e Artigos Religiosos, né? Uma loja super bacana, aconchegante. Ela, uma mulher muito bacana também, comunicativa. O seu marido, José Teixeira, né? Ambos ali trabalhando muito, servindo a igreja já há muitos anos, né? Ela que é coordenadora da Renovação Carismática Católica, da qual, inclusive, eu participei na minha tenra idade, aos 17 anos, eu fui para um evento, né, da Renovação Carismática Católica, chamada Jesus no Litoral, e eu fiquei ali 10 dias em acantonamento, né, numa escola no litoral. E foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na vida. E eu senti um chamado, eu senti um despertar de consciência, tive sonhos lúcidos muito fortes naquela época, né? Eu era jovenzinho, 17 anos. Eu sou músico há muitos anos, né? Eu toquei lá com as bandas e os músicos no litoral, nos trios elétricos, sabe? Tinha trio elétrico lá, a nossa caravana do sucesso, né? E aí a gente passava no litoral, nas praias, aplicando o querigma, né? Que é você falar que Jesus te ama, que ele tem um propósito para você e fazer uma oração para a pessoa. E aí era muito interessante, porque eu normalmente era o que fazia a oração ali junto com a pessoa, porque eu sempre tive esse dom, essa facilidade. E daí as outras duas pessoas, a gente andava em três, né? Era um grupo de 100 adolescentes na época, todo mundo acampado lá, os meninos, as meninas, né, e tal, todo mundo acampado no colégio. E daí eram 3 pessoas que andavam assim juntos, né? Então um rezava pela família, falava com a família, e os outros 2 davam sustentação energética e espiritual. Então veja a importância que tem da gente ajudar as pessoas, sustentar, né, as pessoas. E foi muito bonito, e foi uma experiência única, ímpar na minha vida. E quando eu, conversando com a Lenita Cabelos e Artigos Religiosos, vi que ela era coordenadora, né, da Renovação Carismática Católica, eu falei, mas olha que legal, nada é coincidência no universo, né? Tudo é providência. E a gente está conversando ali para fazer algumas outras parcerias nesse sentido mais religioso e tudo mais. E daí, aproveitando então esse ensejo, eu resolvi fazer o programa hoje focado justamente em falar um pouquinho sobre uma questão que às vezes é um pouco diferente de religião para religião, né? Então, olha que interessante, né? Então, agradecendo também ao restaurante da Lilian, que faz uma comida deliciosa, feita com amor e carinho, né? É uma comidinha caseira, tem risoles, coxinhas ali para você fazer um lanche na rodoviária também, as coisas todas ali, coca, refri, né? Sucos, águas e tudo mais, cafezinho delicioso, muito bem feito. Então, recomendo que vocês passem lá, né? Compartilhem essa informação aí. Agradeço também a Hotlife AgroShield, que vem fazendo sua vida se tornar mais segura, né? Segura para o seu veículo, para a sua família, segura para a sua safra, né? Então entre em contato com eles ali, tenho certeza que você será muito bem atendido. Eles também têm ali, junto da Hotlife, a oficina mecânica de altíssima qualidade. É um palácio dos carros ali e é super bacana.
e tem toda essa trajetória também de Hot Life, né, com a Anki, a cruz egípcia, que significa o útero materno, né? Então, o caminho do qual a gente vem do céu para com a terra. E do céu para com a terra é a nossa vida. A gente veio do céu, a gente está aqui na terra, a gente faz a nossa jornada aqui e a gente volta para o céu. O que nos diferencia de uma pessoa para outra, primeiro, somos únicos, mas segundo, é o que a gente desenvolve e qual o grau de iluminação, digamos assim, que a gente atinge, que a gente matura, né, na nossa vida. E para tanto, então, rezamos para seres de luz, rezamos para os anjos, os seres de luz, né? Para Jesus, para o Divino Espírito Santo, para Deus. E o que é Deus em ação na Terra? Deus em ação na Terra é Deus agindo em ti, por ti, contigo. E uma vez que você passa a agir com essa divindade, com essa, não divindade, né, mas com essa divindade, com essa divinização, ou seja, você se percebe um instrumento de luz e passa a atuar de maneira divina, né? Corrigindo suas posturas, suas práticas, né? Quando você entende que você é o ser conscientemente responsável por gerir, melhorar e agir de maneira sagrada, você entende que você pode alcançar isso na máxima instância. E na máxima instância humana, digamos assim, é o que nós chamamos, dentro do contexto religioso da Igreja Católica, de santos. O que era o santo na época? E vamos pensar sobre essa questão da igreja. A igreja ela tem um aspecto religioso, mas ela também tem um aspecto político, social e econômico. Então, tem interesses do ponto de vista do crescimento, da sustentação dos seus patrimônios e bens, para que possa levar mais a palavra de Cristo, o divino, o celestial, para as pessoas. Só que as pessoas, elas têm falhas de caráter, né? Digamos assim. Então, o que acontece? Você sempre tem que priorizar a correção das suas questões para que você não seja usucapião das forças contrárias à luz. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos muitos santos na Igreja Católica. E esses santos, muitos deles, ou alguns deles, são os mais conhecidos e os mais notórios. E alguns deles são desconhecidos e irrisórios, digamos assim. Muitos desses que são desconhecidos e irrisórios são porque, eventualmente, na época da igreja lá antiga, eles foram beatificados ou consagrados como santos, mas eles não fizeram grandes coisas ou grandes obras. Às vezes havia um interesse político, ou social, ou financeiro, ou econômico, né? Para que eles fossem, então, erigidos à condição de santos, tá? Mas outros foram seres que realmente serviram à comunidade, que realmente operaram milagres muito fortes. E esses não precisam de defesa, porque a defesa deles se faz pelas próprias obras que eles deixaram na terra, eles ou elas deixaram na terra, né? E são esses santos que são, então, o exemplo vivos na época, que fizeram em vida as suas grandes obras de mudança, renovação, iluminação, cura de pessoas, mensagens positivas, amorosidade, empatia. Eles foram verdadeiros obreiros do divino no plano terrestre. Assim é você, dentro da sua igreja evangélica, católica, adventista, espírita, umbanda, qualquer que seja a sua religião, porque o Brasil é ecumênico, há respeito para com todas as formas de versar a Deus, né? Porém, cada um tem um entendimento destas frentes religiosas que buscam religar Deus, religar a Deus. Sou hoje um ser de luz muito melhor em virtude das diversas pessoas que eu conheci nestes diversos reinos que entregaram o seu melhor para serem servidores, trabalhadores
guerreiros da luz. Hoje, quando eu penso, eu vejo que as religiões, elas têm um papel fundamental no momento atual da humanidade. Ao mesmo tempo, às vezes, as religiões, elas brigam entre elas para pegar fatias maiores do bolo, quando, na verdade, o único bolo que importa é o bolo de Deus, não o bolo dos homens. Então, às vezes a gente fica brigando pelos anéis e esquece que os verdadeiros dedos vêm da mão de Deus, superior para com a bênção que ele serve na terra. E aí ele está servindo aquela bênção divina, celestial, e algumas pessoas estão brigando entre elas, sendo que elas estão dizendo que fazem parte do reino de Deus. Não brigue, integre, une, compreenda, ame incondicionalmente. Não coloque condição para amar, porque o verdadeiro amor é igualmente ecumênico, ou seja, que respeita todas as formas de versar o que você entende, o que a outra entende, o que eu entendo como divino. O divino é a extensão de Deus na Terra. Você é a extensão de Deus na Terra. Portanto, então, santos, anjos, seres de luz, você é a obra de Deus em ação, obrando, liberdade poética, obrando o reino celestial no plano terrestre. Cabe a nós valorizar o que há de bom, né? Fortalecer a nossa senda, a nossa jornada. Reconhecer aqueles que lutaram tanto para nos libertar, para nos iluminar, para nos curar, né? Você que escuta a sua comunidade, você padre, pastor, né? Você pessoa que escuta o seu cônjuge, que escuta o seu amigo, que escuta os desconhecidos, as pessoas que passam pela sua vida e dá uma palavra amiga, você está exercendo a santificação na prática. Você está desenvolvendo o santificar da sua própria alma. Você está percebendo o gostoso que é você ver um coração se inflamando de alegria, do fogo sagrado, da flama de Deus. Você que ajuda um ser, que brota um sorriso, que faz nascer uma esperança no coração das pessoas, você está exercendo o sacerdócio, a santificação, a angelitude, a luminosidade. Você que faz a diferença para trazer amor, alegria, felicidade na vida das pessoas. Você está fazendo a diferença. Reconheçamos quem faz a diferença, porque os noticiários estão cheios de desgraça. As desgraças dão mais ibope curtidas do que o cara que resgata o cachorrinho, o gato de cima da árvore. Exemplinho clássico, né? Então, o homem que ajuda a senhorinha a atravessar a rua, que para seu carro para a senhora passar, o homem que ajuda, que é um ouvido ao amigo e ajuda a pessoa que está passando por uma situação. Esses dons, essas atitudes, esses exemplos, eles não são tão reconhecidos e às vezes a gente briga para dizer que eu estou certo, o outro está certo, aquele está certo, não é ela que está certa. O importante é você fazer o bem, não importa quem. Entenda você como for a sua forma de entender. E por que eu falo isso, né? Porque esse programa é um programa igualmente ecumênico, né? É um programa que traz a virtude do bem, da luz, do bem maior e mais elevado. Quando você tem um artigo religioso na sua casa e você olha para um anjo, para um santo, para um ser de luz, o que isso te remete? Isso te remete a um bom exemplo, a uma pessoa que deu bom exemplo, que serviu a humanidade, a comunidade, que foi bom exemplo,
que atuou para servir ao bem maior e mais elevado. Curou famílias em oração. A gente tem tanto exemplo ruim mostrado na televisão. E às vezes a gente tem que ter algumas boas referências na nossa casa para lembrar que boas pessoas vieram ao mundo, superaram as suas dificuldades, aprenderam com seus erros, serviram à comunidade e iluminaram no seu tempo. O seu tempo é agora. O que você está fazendo para ser santificado? O que você está fazendo para acender a luz de Deus dentro de você? Mestres ascensos. Mestres. Ascensos. Acesos. Super interessante que nós tenhamos então esse entendimento de que os bons exemplos precisam estar à vista, à mente, ao coração, porque se depender das mídias e dessas coisas, eles não estarão. Sejamos aqueles guerreiros da luz que unem as forças e os esforços para lutar quem realmente precisa ser enfrentado, que são as potestades, os principados, os espíritos obsessores, as influências negativadas. E que talvez essas influências negativadas também careçam de amor e precisem ser encaminhadas para a luz, para tratar vossas mentes e corações, e para serem resgatadas com a misericórdia divina, o amor incondicional, a compaixão. Super interessante pensar que, pelo fato de você não julgar, pelo fato de você não atirar a primeira pedra, você deixará de fazer guerra e fará paz. Porém, se você é do amor, é necessário que você esteja preparado para a guerra. Por quê? Porque se você verdadeiramente ama, você precisa lutar para manter a paz, o amor. Se não fosse assim, não existiriam os arcanjos, nem Arcanjo Miguel, por exemplo, que é príncipe, uma patente social, regente das milícias celestiais divinas. Lorde Arcanjo Miguel Kumara. Lorde é uma patente social. Arcanjo é uma patente militar. Miguel é o nome de Arcanjo Miguel. Kumara é o sobrenome de Arcanjo Miguel. Então, Arcanjo Miguel, ele comanda os exércitos de Deus. Ou seja, se você é do amor, você precisa estar preparado para a guerra. Não é autossustentável. O que sustenta o amor é a luta que você faz para enfrentar as dificuldades e as animosidades e as questões com amor, com luz, com entendimento, com misericórdia, com sabedoria, porém é necessário lutar para manter o reino celestial. O mal, ele chuta o pé da barraca, né? Ele invade o seu espaço pessoal. O bem não. O bem, ele espera, ele observa, ele é paciente, porque ele entende que tudo na vida tem o seu tempo certo. Tudo na vida tem o seu tempo certo. Então, nem sempre. Entenda uma coisa, por exemplo, assim, ó. Quando você está passando por situações ruins, se você pede a presença de Deus, se você pede orientação, se você pede ajuda, Deus, os teus anjos da guarda que estão ao teu redor, os seres de luz, eles vêm de encontro a você. Eles auxiliam a tua jornada, eles intervêm a teu favor. Se você não pede ajuda e você fica lá batendo cabeça, eles esperam pacientemente, com as suas irradiações positivas, né? Mas eles esperam você passar por todas as tuas dificuldades, por todas as tuas questões, né? A diferença é que
Da mesma forma você vai superar, da mesma forma você vai passar. Porém, com a intervenção divina, você vai receber insights na tua mente, intuição, saídas, entendimentos. Ao mesmo tempo, se você pede limpeza, purificação, se você reza pedindo a Deus proteção, iluminação, você vai sentir que eles vão afastar o mal de você. Eles vão afastar os maus pensamentos, eles vão fazer uma conexão superior de energia para que você possa ter mais clareza de ideias, entende? Tudo isso acontece em virtude da tua fé, da tua oração, né? Então, sempre reze, peça orientação. Esqueceu de mim, mulher? Não. Peça orientação. Tava postando matéria, hein? Tá uma fusarquinha boa aqui no jornal hoje, a galera tá uhul. Eu tava brigando comigo. Ao vivo, Você é da casa, velho. Você é maravilhosa. Carlinha, nossa menina do tempo. Ela chega aqui, ela traz a luz, o sol para o jornal Correio do Lago. Gente, então, faça a sua oração, tá? Mantenha a sua fé, a sua força, né? E sempre saiba da importância, então, de reconhecer as boas pessoas, os bons valores. Tem uma galera de comentário aí? Então, manda aí, vamos lá. A Noeli Petri mandou: bom dia com alegria sempre. Uma abençoada quarta-feira para nós. Que Deus abençoe a todos. Noeli Petri, uma honra, bom dia, uma abençoada semana a todos nós. Gratidão sempre pela tua presença aí altiva e iluminada. A Marisa Barcelos mandou: bom dia. Bom dia, Marisa Barcelos, sempre acompanhando aqui com a gente também. Uma honra a sua presença, a todos vocês que curtem, que compartilham esse vídeo, tá? Prestigiem também os nossos patrocinadores, apoiadores. A Tere mandou: bom dia, gratidão por mais um dia de vida na presença de Deus. Tere, gratidão por mais um dia de vida na presença de Deus. Realmente, Tere, uma grande honra, viu? Uma grande honra Deus dentro de ti aí que te traz de encontro essa mensagem positiva. E a todos vocês também que vêm acompanhando essa nossa jornada, né? Gente, uma boa semana para vocês, tá? Protegidos e iluminados em todos os sentidos. E aguardo vocês amanhã, então, para o nosso próximo Amanhecer da Alma. Gratidão a Lenita Cabelos e Artigos Religiosos, ao restaurante da Lilian, a Hotlife e a AgroShield, que agora compõem esse quarteto fantástico de apoiadores. Você gostaria de apoiar esse programa? Gostaria de doar uma quantia que venha do seu coração para esse programa? Entre em contato comigo pelo e-mail ou pelo Pix, correiodaalma@gmail.com. correiodaalma@gmail.com. Gratidão, família. Deus abençoe você. Yeah!